Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro de 1 Crônicas, capítulo 21 ao capítulo 23. E o capítulo 21 começa com Satanás incitando Davi a fazer o censo. Eu falo que o problema do crente não é quando está na guerra. Que quando está na guerra, a mente dele está ocupada, ele está trabalhando para o Senhor. É quando folga. E agora Davi tem milhões de homens de guerra. Muitos homens. E ele resolve contá-los. Ou seja, seu coração se ensoberbeceu, e ele agora é o grande rei Davi, que tem um monte de homem de guerra para defender Israel. E ele esqueceu que quem defende Israel, quem dá a vitória, não é os homens de guerra, é Deus. Até o general dele, ou seja, o general de Davi reconhecia que tudo que ele tem, a vitória que ele estava recebendo, não provém dele, mas provém de Deus. Não contou os levitas, porque seria então maior abominação, porque Deus separou essa tribo para servi-lo. E o homem volta com a contagem dos homens de guerra, logo depois que ele conta os homens de guerra de Davi. Deus envia uma mensagem ao vidente de Davi. Falou o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai lá e manda Davi escolher um desses 3 castigos. Peste, morte, guerra. Estava tudo bem. Até o cabeça, o líder, fazia uma besteira desse tamanho. E hoje a gente vê no nosso meio também pastores que tiveram tudo de Deus, desvirtuaram do caminho do Senhor, ganharam tudo de Deus. O problema desses homens hoje é que não são como Davi. Davi, quando chega essa mensagem de Deus para ele vê tudo que ele causou, porque a culpa é dele. Ele se arrepende imediatamente e ele clama a Gade que peça ao Senhor para que a casa de Davi caia na mão dele, não o povo, porque as ovelhas não fizeram nada. Foi ele que errou, ele que pecou, ele que fez. Quem dera se todos os homens fossem como Davi, que reconhecesse o seu pecado, o seu erro e pedissem perdão para o Senhor, que é longânimo, benigno. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele ficou entre a eira e arrancou a espada. E a peste começou em Israel, um morticínio, morreram 70 mil pessoas. Davi agora era responsável pela morte de 70 mil pessoas. Interessante que esses líderes de igreja também matam muitas pessoas com as suas loucuras. São ricos, milionários, soberbos, arrogantes, não são como Davi. Cometem loucura e justificam a sua loucura, em vez de pedir perdão a Deus. Porque, infelizmente, as ovelhas não aprenderam que não devem colocar a sua confiança em homens, mas em Deus, em Jesus. As ovelhas não leem Bíblia e não sabem que nesses últimos dias virão escândalos e é necessário que eles venham. E, em vez de largar o pastor, eles largam Jesus. Davi, muito diferente desses homens, Davi falou: eu pequei. Se o Senhor for punir, pune a minha casa, pune a minha família. Davi, um homem segundo o coração de Deus, que sabia que Deus é misericordioso. Todo esse evento acontece, Davi clama ao Senhor. E Deus manda o anjo guardar a espada e cessa a praga, a morte em Jerusalém. E agora quebrantou o coração de Deus. Quando fala que Deus se arrependeu de ter feito isso, Deus não é homem para se arrepender. Ele entristeceu. E naquele lugar onde o anjo apareceu, Davi compra aquela eira na mão de Araúna, o Jebuseu, e paga 600 ciclos de ouro. E aí Davi faz ali um altar, sacrifica ao Senhor. Deus recebe aquele sacrifício e o anjo do Senhor sobe no meio daquele fogo do sacrifício e a praga cessa. E ali naquele lugar, Davi fala: eu vou construir aqui a casa de Deus. O intuito do coração dele é tirar a arca debaixo da tenda e fazer ali uma casa para Deus. Se você for em Israel hoje, aonde está aquela mesquita, Domo da Rocha, 2 mesquitas, a mesquita de Al-Aqsa, aonde está a igreja de Santana, aquele platô inteiro é a eira de Araúna, no Jebuseu. Davi agora passa as instruções para Salomão e Davi fala para ele que Deus designou o seu descendente a construir uma casa para ele. E era Salomão. Na cabeça de Davi era Salomão. E Salomão realmente vai construir o templo. Então Salomão constrói o templo. E o templo passa a ser o único lugar de adoração na terra para o Deus de Israel. Mas o descendente de Davi, Jesus, está construindo um outro templo.
Lê a 1 Pedro 2:4 em diante. Esse templo é você. Salomão começa muito bem, mas Salomão vai se corromper. Salomão vai cair. E Deus só não destrói ele. Lê 1 Reis, capítulo 11. Por amor a Davi, seu pai, Deus não destrói ele. Custou a divisão do reino, custou cativeiro, custou a vinda de impérios em cima de Israel, que mataram milhões de pessoas. Davi compra aquela eira, sacrifica os animais, e aquele lugar vai ser construído o templo. E é esse lugar que está em pé até hoje, mas o diabo construiu ali uma mesquita, 2 mesquitas, para tentar frear as profecias bíblicas que vão se cumprir. Estão se cumprindo na igreja, estão se cumprindo no povo judeu. Então termina o capítulo 23, Davi já velho e farto de dias. Ele constitui agora Salomão rei no seu lugar e incumbe ele de construir a casa de Deus. E Salomão constrói. E você já conhece a história. Aprenda com a história de Davi. Reconhece o seu erro. Peça a Deus para dirigir seus passos, para guiar você. Volte para o caminho estreito. Volte para a santidade. Volte e busque o Senhor de todo o seu coração. Nós precisamos arrepender a igreja brasileira. Eu creio que Deus pode trazer um avivamento nessa igreja. E Deus, ele retorna, Deus perdoa, Deus volta, Deus cura, Deus sara. Eu creio nisso, ore por isso, interceda por isso, porque os dias estão ficando maus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.